Maranata, povo de Deus, neste Dia das Mães, eu quero te convidar a olhar para uma das obras mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais grandiosas que Deus confiou ao ser humano: a formação de uma vida. Em um mundo que costuma valorizar posições, títulos e conquistas visíveis, a palavra de Deus nos lembra que existe uma missão ainda mais elevada: a missão de moldar caráteres para a eternidade. A maternidade não apenas como um vínculo de afeto, mas como um ministério sagrado. Cada mãe recebe das mãos do Senhor a responsabilidade de cultivar filhos e filhas para que sejam fortes na fé, firmes no caráter e preparados para refletir a imagem de Cristo. Enquanto muitas obras humanas ficam registradas em telas, livros ou monumentos, a obra de uma mãe fiel é gravada na alma de seus filhos. Que possamos reconhecer, valorizar e agradecer a Deus pelas mães que, com oração, lágrimas, renúncia e amor, têm dedicado sua vida à mais importante de todas as obras. Inclusive, um dia me deparei com uma reflexão que tinha exatamente esse título: a maior de todas as obras. O texto dizia assim: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas como colunas de um palácio. O laço terrestre mais terno é o que existe entre mãe e filho. Nos filhos confiados aos seus cuidados, tem cada mãe um sagrado encargo de Deus. Toma este filho, esta filha, diz ele, educa-o para mim, forma-lhe um caráter polido como um palácio, a fim de que brilhe nas cortes do Senhor para sempre. Esta obra de moldar, refinar e polir pertence às mães. O caráter da criança deve ser desenvolvido. A mãe deve gravar nas tábuas do coração lições perduráveis como a eternidade. A educação da criança é a maior de todas as obras jamais confiada aos mortais. O filho pertence ao Senhor e, desde a infância nos braços maternos, deve ser educado para ele. O lar deve ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo e sua maior atração deve ser a presença da mãe. Mediante uma disciplina branda, com palavras e atos amáveis, as mães podem unir os filhos ao seu coração. Existe um Deus em cima, no céu, e a luz e glória do seu trono repousa sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe com o auxílio divino gravar na alma humana a imagem de Deus. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada. Meus irmãos, ao encerrar esta meditação, fica claro que Deus vê a maternidade de maneira muito diferente da lógica deste mundo. O Senhor não mede grandeza apenas por influência pública ou reconhecimento humano. Aos olhos do céu, a mãe que ora, ensina, corrige, acolhe e conduz seus filhos no caminho de Deus realiza uma obra de valor eterno. Talvez muitas mães não recebam aplausos diários. Talvez algumas estejam cansadas, enfrentando lutas silenciosas e até se perguntando se seus esforços têm valido a pena. Mas hoje a mensagem do Senhor é clara. Nenhuma oração, nenhum conselho, nenhuma lágrima e nenhum ato de amor passam despercebidos diante dele.
A Bíblia declara que os filhos podem ser como plantas bem desenvolvidas e as filhas como colunas de um palácio. Isso não acontece por acaso. É fruto de lares onde houve dedicação, fé e perseverança. Por isso, neste Dia das Mães, honramos aquelas que aceitaram essa missão santa de formar vidas para o reino de Deus. Que o Senhor fortaleça cada mãe, sustente seu coração e faça de cada lar um lugar onde a imagem de Cristo seja gravada dia após dia. E que todos nós, como igreja, saibamos reconhecer, apoiar e valorizar essa que é verdadeiramente a maior de todas as obras. Com estima cristã, um feliz Dia das Mães, do pastor Reinan Matos.